Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado que me dá uma satisfação muito grande, o Vanderlei Areias, empresário contábil da Leimar Assessoria Contábil de Guarulhos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Uma satisfação muito grande. Hoje o nosso programa nós vamos abordar primeiro uma teoria que o meu colega, o Vanderlei, desenvolveu. Ele procurou identificar no balanço algumas características profissionais de todas as empresas que têm resultado positivo, é isso? Isso. Eu acho essa conversa muito importante. Vanderlei, primeiro contador que eu recebo, contador atuante, então uma satisfação muito grande te receber. Nosso programa, como todos sabem, vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, no TV Com aqui de Santos, canal 11 da NET da Baixada, com reprise nos sábados ao meio-dia. E o nosso programa aborda sempre 3 temas básicos: contabilidade, administração e tecnologia da informação. Eu tive a oportunidade de conhecer o Vanderlei numa palestra da TOTOS, porque nós dois somos usuários TOTOS, que é uma das software houses grandes aqui do Brasil. E eles estavam apresentando algumas inovações e nós tivemos a oportunidade durante o café de nos apresentarmos, e ele comentou da atuação dele em Guarulhos com vários clientes, e o que me impressionou foi justamente sobre essa teoria, ou vamos falar, esses pontos comuns que você identificou nas empresas que apresentam resultado positivo. Então, por favor, comenta sobre isso, eu acho muito interessante esse ponto. Maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês para falar desse tema, que é um tema muito importante. Nesses 18 anos de Leimar, de empresa contábil, eu pude identificar o balanço das empresas, quem tinha resultado positivo, consegui examinar quem tinha lucro e estudei a liderança desses clientes, o que eles fizeram para obter esse lucro surpreendente. Independente da atividade, esses pontos são comuns para comércio, serviço, um profissional liberal. Todos têm essa mesma característica quando apresentam resultado positivo. Exatamente, o engraçado foi isso, viu, Gabriel? Porque quando eu comecei a estudar, comecei a examinar os balanços e comecei a estudar a liderança, o estilo de liderança de todos os clientes que tiveram sucesso, foram mais de 200 clientes que eu examinei, eles seguiam um padrão de comportamento. E aí eu comecei a identificar esse padrão, comecei a buscar também na teoria, consegui enxergar isso em Peter Drucker, em Jim Collins, em várias teorias que me embasaram para trazer isso para dentro da empresa. Você comentou 7 pontos. Isso. A liderança, a forma de gestão, que eu achei muito importante, que seria o compartilhamento da decisão, as metas serem divididas em todos. Eu acho que valeria a pena nós falarmos os 7, porque e validar. Eu sempre coloco, caso vocês queiram perguntar, horadosnegócios.com.br é uma participação, acho que nós teremos uma satisfação muito grande de responder, mas cobrir os pontos, vamos falar, mais comuns e esses 7 elementos, se você puder falar. Maravilha. Então vamos comentar um pouquinho dos principais pontos, um ponto principal percebido é o porquê. O porquê a sua empresa existe. Qual o propósito dessa empresa? Quando você define o seu porquê da empresa e você consegue passar para toda a sua equipe o porquê, faz toda a diferença. As pessoas trabalham de uma forma muito mais engajada, muito mais com propósito, com realização. Isso transcende a própria gestão da empresa. As pessoas estão ali em prol daquela missão. Então, quando você busca passar para as pessoas esse entendimento, tudo se torna muito claro na cabeça delas. E aí elas começam a produzir muito mais. Então existem pesquisas que mostram, pesquisa da Hay Group, por exemplo, uma pesquisa muito importante. A Hay Group é uma empresa na área de recursos humanos, principalmente de remuneração, de salário, não é isso? Exatamente, uma empresa que existe há mais de 60 anos. Uma multinacional E está em mais de 90 países, Ela mostra que pessoas comprometidas produzem 2,5 vezes a mais do que pessoas sem esse comprometimento. E o ponto principal do compromisso é o porquê, é o propósito.
Então, as pessoas, quando elas têm esse propósito enraizado, elas produzem de uma forma automotivacional. Elas não precisam ter grandes empresas, grandes equipes de RH ou de treinamento para poder motivá-la o tempo todo. Ela se automotiva pela própria causa. Então, isso eu consegui identificar esse ponto de uma forma muito clara em todos os clientes que tiveram sucesso. Então, se nós pudéssemos abordar um ponto, seria esse. Agora, os outros pontos, eles são colaborativos ao principal ponto, que é o porquê, né? Um outro ponto comum que nós tivemos, que ele também é administrador, também contador, utilizamos a mesma ferramenta tecnológica, e um fato que me chamou a atenção é que nós dois temos um universo feminino trabalhando com a gente muito grande. No meu caso, eu sou obrigado a confessar, a nossa empresa tem quase 30 anos, e desde a inauguração, desde que eu fundei, quando eu saí da Price e abri a GE Jacinto, nós sempre tivemos um contingente feminino muito grande. Não me arrependo, só posso... A minha sócia, a Silvia, quer dizer, é uma pessoa que está comigo há 12 anos, que é de Guarulhos também, que você teve a oportunidade de conhecer. Agora, comenta sobre o fato de você também ter um contingente feminino muito grande. Foi um acaso isso também ou não? Olha, foi um acaso. Não busquei por ter as mulheres como maioria, não foi uma busca. Mas automaticamente isso aconteceu. E eu posso falar que eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. As mulheres, elas são perfeccionistas, elas têm um conceito de cuidado muito grande, então elas são comprometidas. Não que os homens não sejam, mas a mulher ela tem uma característica muito especial. É claro que a gente precisa se adaptar com alguns momentos, né, que as mulheres têm de oscilação, de humor e tudo mais, mas que é totalmente administrável. A gente conseguindo compreender o ser humano, a gente consegue equilibrar essa situação, né? Então, a maioria hoje que eu tenho de profissionais são mulheres e eu estou super contente. Continuo não buscando mais mulheres, mas automaticamente aparece. As mulheres estão dominando o mundo. Isso é um fato. Durante a nossa conversa, antes de nós entrarmos no ar também, você comentou sobre palestras. Eu comentei do professor Marinhos, você comentou do Roberto Chiniachik, e você também tem uma atuação muito grande como coach. Então eu queria que você passasse, porque veja bem, um dos propósitos fundamentais da contabilidade é passar informação, é passar performance. Então eu concordo plenamente que um balanço bem elaborado, ele consegue passar muitas informações. Quer dizer, a preocupação hoje nesse novo sistema contábil nosso é justamente passar o maior número de informações possível para aquele que não é um profissional contábil, ou seja, para o investidor, para aquele que não participa da administração. Então, veja bem, você como coach, como um consultor, você acho que desenvolve um trabalho muito grande também, além só do registro contábil, de uma consultoria. Fala sobre isso, porque eu acho que a nossa função hoje, ela abre muito por esse lado, não é isso mesmo? É verdade. O que nossos companheiros de trabalho, nossos contadores precisam compreender é que o mais importante é traduzir a informação para o empresário. Muitos empresários não estão acostumados com a linguagem contábil, apesar da contabilidade ser muito antiga, né? Uma das profissões mais antigas do mundo, né? Já existem vestígios dos homens das cavernas controlarem os seus equipamentos de caça, cuidarem, controlarem esses equipamentos. Depois, no Egito, tivemos várias manifestações da contabilidade, ela é muito importante. E no Brasil, ela acabou, na minha opinião, perdendo um pouco a eficácia ou a importância diante dos empresários por conta daquela alta inflação que nós tínhamos. Então, quando nós tínhamos um relatório apresentado 15 dias ou 10 dias depois, com a inflação 80% ao dia, muitas vezes a informação acabava se perdendo. E as pessoas acabavam não controlando a contabilidade, eu digo as pequenas e médias empresas. Não usando a contabilidade como instrumento gerencial. Exatamente, não usando como instrumento gerencial. E isso acabou se tornando um pouco a cultura de muitas empresas, das empresas pequenas e médias eu digo. As grandes, elas têm essa cultura já muito mais enraizada. Mas é necessário saber a importância do controle contábil, a importância dos relatórios contábeis para justamente essa tomada de decisões. Sem a informação, nós não temos nada. E a contabilidade ela traz tudo para nós.
Então, a Leimar ela costuma apresentar os relatórios de uma forma fácil de enxergar, de uma forma que as pessoas consigam entender bem, de uma forma prática, e com isso consegue tomar muitas decisões super importantes. Por exemplo, nós tínhamos um cliente que muito antigo, já trabalhava no setor há muitos anos, mais de 40 anos, no mesmo setor, e nós identificamos pelo relatório contábil que eles estavam com um problema na parte comercial. Vou te pedir para acabar de comentar depois do nosso intervalo. Então, até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Olá, gostaria de lhe apresentar a Leimar, assessoria contábil, empresa especialista em cuidar da indústria do comércio e em operar dentro do sistema Proteus da TOTVS, sempre focado em servir nossos clientes de soluções contábeis, buscando ajudá-los a se manter ou alcançar o equilíbrio financeiro. Meu nome é Vanderlei Areias, sou graduado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, estudei Direito, finalizei um MBA pela ESPM em São Paulo, sou coach formado pela Academia Emocional de Suzy Fleury e palestrante formado por Roberto Chiniachik, que é um dos nossos clientes, com a sua editora Gente. Além da editora Gente, cuidamos de alguns clientes importantes, como Italian Coffee e como a Nilit, que é uma empresa israelense que comprou a Meias Trifil. Na área contábil, atuamos apurando os impostos diretos, como o imposto de renda e a contribuição social. Apresentamos todos os relatórios, como o balancete de verificação e relatórios contábeis comparativos. Na área fiscal, cuidamos dos impostos indiretos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS e todas as obrigações acessórias inerentes a essa área. Na área trabalhista, cuidamos dos funcionários dos nossos clientes, com admissão, rescisão, férias, homologações, contratos de trabalho, imposto de renda na fonte, fundo de garantia, tudo isso fica sob a nossa responsabilidade. Entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo. Um grande abraço. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o Vanderlei da Leimar e ele começou a fazer um comentário sobre a identificação de tendências e comportamentos através de uma análise de balanço de clientes que ele atende. Então, vamos lá, termina seu raciocínio. Então, voltando à história, né? Só para relembrar, um cliente que estava com problema, nós apresentamos através do relatório contábil, as reuniões que nós fazemos
com uma certa frequência, que eles estavam com problema no comercial. E além do problema no comercial, as despesas deles estavam crescendo, consumindo muito o lucro da empresa. E é uma empresa que tinha uma certa reserva e nós apresentamos a eles, olha, se vocês não tomarem uma ação, em 14 meses vocês vão precisar injetar dinheiro na empresa, ou por meio de terceiros, né, de bancos, ou os sócios vão precisar vender algum imóvel, vão precisar alocar dinheiro próprio na empresa. E o empresário não tinha essa dimensão. O empresário não tinha essa A empresa percepção. era antiga, Vanderlei? Quantos Uma empresa anos? antiga, de mais de 40 anos já Comércio? de existência. É um importador e revenda, Que material? rolamento. Bom, sujeito a uma certa sazonalidade, porque rolamento é autopeça, vamos falar, ou industrial? É, industrial. Na verdade, o que eu acho que o Vanderlei traz para a gente hoje é um conceito que nós procuramos passar em várias oportunidades aqui, que o nosso trabalho como contador, ele pode ser muito melhor desenvolvido, principalmente na área de consultoria. Nós adquirimos um conhecimento muito grande, muitas vezes nós temos chances de comparar fluxo de caixa, comparar a carga tributária, e eu vejo uma realidade na nossa prestação de serviço hoje muito importante. Eu tenho que aproveitar a presença de um outro colega tão importante também, para poder explicar para todos que muitas vezes a opção tributária ela está sendo feita de uma forma errada. Hoje nós temos o MEI, que é a forma societária mais simplificada, depois nós temos o microempresário, depois nós temos o lucro presumido, depois nós temos o simples, enfim, nós temos vários. Eu não coloquei numa sequência, mas eu queria que você comentasse do seu lado a sua experiência profissional, porque, por exemplo, nós em São Paulo, a maioria dos nossos clientes dá uma importância muito importante para a informação contábil, para a performance da empresa. A carga tributária, por certo, ela é analisada, porém a informação mensal tem uma dimensão muito grande. Trazendo essa realidade para o nosso mundo empresarial brasileiro, eu queria que você falasse dos erros que estão acontecendo nas opções tributárias. Uhum. Bom, esse tema é muito importante, viu, Gabriel? É importante que o empresário saiba que muitas vezes a gente tem visto isso como rotina. Quando normalmente entra um cliente na Leimar, nós fazemos uma análise da situação tributária, a primeira coisa que a gente faz. E a cada 3 meses nós costumamos apresentar também se a manutenção daquela carga tributária, daquele regime de tributação, ele deve continuar ou não. E é uma preocupação que muitas vezes eu vejo que passa em branco, passa despercebido. Hoje nós temos o Simples, que a princípio, lá na Lei 9.317, quando ela foi criada, foi interessante para muitas empresas, porém ele tem uma forma gradativa de tributação. Então, quanto maior o faturamento, automaticamente ele vai trazendo o acumulado, e em termos de percentual, e aí o percentual vai se elevando. E muitas vezes pode ser um problema, porque ele acaba se tornando mais caro do que o lucro real e até o lucro presumido. Então é importante fazer essa análise, principalmente a indústria. Eu acho que cabe aqui comentar um ponto muito importante. Todos falam demais sobre o simples. Só que nós, como profissionais, acabamos muitas vezes tendo um envolvimento maior, ou seja, mais trabalho, para atender uma empresa do Simples, já que nós temos que analisar primeiro número de funcionários, para saber o tamanho da folha, para saber se existe algum benefício ou não. Temos vários anexos, dependendo da atividade, que pode... Enfim, é uma outra análise que tem que ser efetuada para se concluir se o Simples é melhor ou não. Temos o limite de faturamento, temos o tipo societário, temos o limite do faturamento caso você participe em mais do que uma empresa. Então, esta palavra, vamos falar, simples, ela não representa uma realidade de execução ou de opção. Você concorda com essas observações que eu fiz? Perfeitamente. De simples não tem nada, porque realmente esses aspectos, se o contador não estiver muito bem preparado para poder fazer esse estudo e essa análise, dificilmente consegue chegar nessa conclusão de que é a melhor forma de tributação, né? Então precisa ter muito conhecimento técnico, conhecimento da legislação, estrutura dos sócios, inclusive dos outros, né, o quadro societário que ele está envolvido,
para que isso possa ser interessante. Vale comentar que o ano passado foi a lei, eu acho, 146, não me lembro a legislação, que abriu para mais profissões poderem optar pelo regime de tributação pelo Simples. Porque antes, as profissões regulamentadas, elas não podiam fazer essa opção. Hoje existe essa possibilidade. Porém, mesmo sendo estendida a uma natureza maior de profissionais, e você já completou com outros itens, a opção tributária, principalmente por um lado, eu estou passando uma estatística que nós fizemos uma pesquisa formal aqui na Baixada Santista, através do IBESP, e o que me surpreendeu muito foi o fato da maioria dos empresários, por exemplo, não receberem demonstração de resultado. Então, é impossível você como contador e eu também, avaliarmos qual a melhor opção tributária se nós não tivermos uma contabilidade bem feita. Você concorda comigo? Exatamente, eu concordo perfeitamente. O que acontece? Muitas vezes, alguns escritórios não preparam a contabilidade completa para as empresas do Simples, preparam só o livro caixa. E aí, quando essa informação vem para nós, para poder fazer um estudo, fica difícil você identificar. Rentabilidade efetiva. Por exemplo, me surpreende muitas vezes uma empresa comercial não tem controle de estoque. Exatamente. Como é que você vai saber o teu custo se você não tem controle de estoque? Exatamente. Então, comenta mais sobre isso, porque eu acho que a nossa preocupação, principalmente do nosso programa de ter profissionais como você, é de justamente nós trazermos essa informação, porque essa opção, ela passou quase que ser um item automático, e eu acho que essa automaticidade ou esse conforto, esse conformismo, eu realmente não sei que palavra que eu vou usar, porque tem que haver um entrosamento muito maior entre o empresário e o profissional da contabilidade. Eu acho que simplesmente você falar o Simples é a sua melhor opção, não é verdade. Você concorda comigo? Concordo, porque o contador ele precisa estar alinhado e muito alinhado com o empresário, até com relação ao futuro. Então você precisa pedir para o empresário, poxa, deixa eu ver o budget seu desse próximo ano, por exemplo, porque ali eu consigo mensurar para frente uma estratégia de negócio, uma estratégia de contabilização, de tributação. Então as empresas, um conselho aqui, uma dica para os empresários, você que está ouvindo a gente, peça para a tua contabilidade fazer uma escrituração completa. O que é uma escrituração completa? Escrituração livro diário, livro razão, balancetes, balanço patrimonial. Isso vai ter a dimensão tanto gerencial para tomada de decisão, quanto uma eventual mudança de tributação. Com isso você tem uma ferramenta sólida para a tomada de decisão no futuro. Antes de pedir que você faça as suas considerações finais, eu queria que você comentasse se essa atitude que você acabou de descrever está como um comportamento errado nosso, como empresário contábil, ou do empresário em geral, que prefere muitas vezes pagar imposto do que pagar os honorários, porque existe um conflito, não existe? Muitas vezes o empresário ou o contador chega a um acordo de simplicidade justamente porque pode facilitar. Para mim existe esse conflito, você enxerga dessa maneira também? O que eu enxergo é o seguinte, muitas vezes o empresário ele não está disposto a pagar algo mais para ter essas informações. Ele muitas vezes, por ter vivido muitos anos sem a informação contábil, ele acredita, nos dias atuais, que ele ainda consegue viver sem a informação contábil. E eu vou dizer para você, não dá para viver sem a informação da contabilidade. A informação é fundamental para a tomada de decisão e para que você consiga tomar as rédeas do seu negócio. Sem informação, principalmente quem tem estoque, que em indústria, então, se você não tem um controle rígido sobre o seu cliente a receber, sobre o seu fornecedor e sobre o teu estoque, o teu custo, você não consegue prosperar. E o ideal é que a gente consiga chegar a um nível de contabilização que as empresas mais organizadas têm, de identificar cada produto, se ele tem lucro ou não. Então, o produto A, B e C que eu produzo, será que o produto A me traz lucro ou não? A contabilidade pode trazer essa informação, essa riqueza de informação. E aí você constrói um mix de produto para a sua empresa e coloca no mercado o melhor mix, o mix que dá mais lucro. E é só a contabilidade que tem essa ferramenta. E muitas empresas, a maioria das empresas, não se preocupa em ter uma contabilidade nesse nível.
Então é fundamental que os empresários Cobrem coloquem a do visão... contador mais informações. Exatamente, cobre do contador, né? Então, cobre realmente dessa contabilidade uma informação consistente, que eles têm condição de oferecer isso para vocês. Uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente e bons negócios para todos. Eu acho que hoje nós abordamos um ponto, eu queria realmente ter te recebido, porque nós conseguimos hoje tratar de assuntos que muitas vezes só um profissional contábil com experiência como você pode relatar. Então, muito obrigado, uma boa noite e bom negócio a todos. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje à noite, eu vou abordar um assunto que eu venho talvez repetindo muitas vezes, porque eu acho de uma importância fundamental, que seria a importância da contabilidade não só na gestão da empresa, como na gestão fiscal. Fiquei muito satisfeito lendo o jornal Estado de São Paulo da semana passada, no Caderno de Economia, saiu um artigo que eu vou publicar para vocês e onde fala que empresas pagam mais impostos para se livrarem da burocracia. Então, aquilo que eu venho relatando, que as empresas estão pagando imposto sem ter lucro, é um fato, está constatado por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu alerto que vale mais a pena você ter uma proximidade do seu contador, do seu profissional contábil, que você faça um planejamento tributário, porque existe uma realidade hoje inquestionável que a maioria dos empresários, a maioria das empresas estão pagando imposto sem ter lucro. O simples, o lucro presumido, poderá não ser a melhor opção tributária. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo chamado A Simplicidade do Lucro Real, porque muitas vezes o lucro real, que é aquela opção que traz mais trabalho, vamos falar assim, muitas vezes traz a menor carga tributária. Uma boa noite a todos e bons negócios.